Como manter o ritmo de desenvolvimento sem comprometer a qualidade e a própria vida das futuras gerações? No Rio em Foco de hoje, vamos conversar sobre o Visão 2050, um documento recém-lançado no Brasil, fruto da parceria de 29 empresas globais e especialistas de diferentes setores do mundo que se reuniram em busca de respostas. A chamada economia verde está obrigando o mundo a pensar o planejamento das empresas, governos e as formas de garantir um novo modelo de desenvolvimento. Para conversar sobre os desafios do Estado do Rio de Janeiro nesse novo processo, convidamos a deputada Aspásia Camargo, a presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi, e o presidente do Brasil Pinuma, Haroldo Matos de Lemos. Marina, o que é o Visão 2050? É um esforço, Geisa, coletivo, de 29 empresas globais e diversos países engajados, CEOs, presidentes de empresas, engajados em estabelecer 9 premissas para um mundo sustentável. Então, como é que a gente pode viver? Em 2050, 9 bilhões de pessoas, 6 bilhões delas em grandes cidades, com qualidade de vida, saúde e educação. Os principais pontos dessa publicação são metas que estabelece até 2020, chamados anos turbulentos, a adolescência. E então tem metas, é interessante isso porque não são caminhos difusos, são metas mesmo. Precificação do carbono, sem aterro sanitário, são metas para serem atingidas. Porque a gente está lidando com grandes paradigmas. A premissa desse documento, desse estudo, é que até 2020 as grandes transformações têm que ser realizadas, senão a gente não chega em 2050. Por isso que se chama de anos turbulentos, né? A gente tem uma janela de oportunidade para os negócios, né? Você tem grandes negócios, novas oportunidades de negócio, que a Price, inclusive, que auxiliou nesse estudo, precifica, né? Quanto que pode ser isso. E você tem também os valores humanos. Não existe um mundo sustentável se você não começar com valores. Você tem que mudar a sua percepção do mundo para você chegar num mundo sustentável. Ou seja, a mudança de paradigmas é essa. Você não pode consumir como você está consumindo, você tem que mudar a tecnologia, tanto tecnologia e inovação tecnológica, como inovação social também, a forma das pessoas conviverem. Então, desde o preço justo, lucro justo, né, uma outra visão de mundo, como o próprio sentimento do que é o sucesso. O que é o sucesso individual das pessoas, né? Esse conceito também tem que mudar, isso que eu chamo de valores. O que é interessante é que é um reconhecimento por parte das empresas de que é preciso mudar o modelo de negócio estabelecido hoje. Mas isso tem que passar para a população, né? Que eu acho que é o maior desafio. Como a gente faz com que as pessoas absorvam na ponta essas mensagens e essas informações? O importante é a gente lembrar que toda a teoria econômica, todo o nosso pensamento com relação ao consumo, isso tudo foi sendo criado numa época 1750, 1800, 1900, início do século passado, em que nós tínhamos pouca gente na Terra. Pouca gente, eu digo, em 1802 a humanidade chegou a 1 bilhão de habitantes, 1802. E agora nós estamos chegando a 7 bilhões, em 200 e pouquinhos anos, nós estamos chegando a 7 bilhões. O que eu quero dizer é que quando a teoria econômica se formou, se desenvolveu, quando se criaram todas as estruturas de consumo, nós tínhamos pouca gente na Terra e tínhamos muitos recursos naturais disponíveis, tinha muita floresta, tinha o petróleo quase todo ainda para ser usado, o carvão, etc. A situação hoje mudou. Nós temos muita gente na Terra e nós temos bem menos recursos naturais. Portanto, esse documento é um documento fantástico porque ele está com o farol alto, ele nos mostra o que poderia acontecer no futuro se nós continuarmos com business as usual. Nós temos que mudar, porque senão a coisa vai ficar difícil. Para quem está pensando aqui no Legislativo como fazer isso, também é um material bastante rico, né, deputada? Eu acho que sim, porque inclusive eu quero até cumprimentar o CBEDS por isso, mas também o Business Council, porque desde o início, desde a Conferência 92 e até um pouco antes, os empresários mostraram que nesses últimos 20 anos eles foram os melhores no sentido de buscar a sustentabilidade. De fato, houve progressos incríveis e eu acho que esse documento é surpreendente, porque ele não está mais simplesmente dizendo que quer chegar a tais e tais pontos. Ele está sugerindo caminhos, ele está apontando processos que têm que ser seguidos. Então a coisa já está muito mais concreta, muito mais palpável. E isso é uma lição para todo mundo. Quer dizer, hoje o Brasil, né, é candidato a ser o país da sustentabilidade.
até porque o Haroldo tem toda a razão, e nós ainda somos, o continente sul-americano em geral, ainda é o que tem mais recursos naturais, portanto, ele tem uma chance fantástica de poder mostrar que pode fazer um uso diferente desses recursos, né? E o Rio de Janeiro, por todas as razões do mundo. Eu acho que nós teríamos esse orgulho, até porque nós hospedamos a Conferência de 92, nós somos uma referência mundial. Agora mesmo a gente viu o Obama, por exemplo, girou, foi a Brasília, mas queria vir ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma referência desde Américo Vespucci, e ele realmente, quando chegou aqui, encontrou um paraíso tropical, né, à disposição dele. E o que nós vemos é todos os rios poluídos, todas as lagoas infectadas, os rios são verdadeiros esgotos a céu aberto. Então, ao mesmo tempo que a gente já tem essa fantástica agenda da tecnologia que está incorporada aqui no documento, nós temos também uma agenda de século XX que ainda não foi cumprida, que é essa agenda do essencial, né? Tratamento de esgoto, coleta de lixo, essas coisas que a gente tem que fazer com absoluta prioridade. E o Rio de Janeiro, nesse particular, precisa fazer mais ainda, porque está atrasado com relação a outras regiões metropolitanas equivalentes. Não é só o Rio de Janeiro, mas o Brasil todo, né, Aspásia? A gente vê nesse documento, por exemplo, um corte em 2020, onde diz que o mundo deverá não ter mais aterros. A gente tem lixões hoje. Então, assim, é claro que as premissas que tem, as 9 premissas para chegar, quer dizer, o finalzinho a chegada, né, nesses 9 temas, ou seja, um mundo com 9 bilhões de pessoas com saúde e educação, todas essas o Brasil vai ter também. É claro que a gente se engaja nesse esforço, mas o nosso caminho é diferente. A gente ainda tem outras dificuldades muito maiores, apesar de ter um potencial. Quando a gente fala em economia verde, concordo plenamente com o que a deputada falou, quando a gente fala em economia verde, isso é a cara do Brasil, né? Não só de qualidade humana também, né, da criação, da inovação, da diversidade, da tolerância, todos esses valores também, como do potencial de externalidades que não são computadas hoje, né? A gente tem, o Haroldo falava disso, né? Água em abundância, mais do que os outros, floresta, etc. Então você tem um potencial, a gente ainda pode crescer muito em eólica, em solar. Então a gente tem um potencial muito maior para o que a gente chama de economia verde. A gente está na largada, e o Visão mostra isso. Na largada, o Brasil está na frente. Então, falta um projeto de país para incorporar essa largada que a gente tem. A gente tem uma matriz muito limpa, né? A cultura que você mencionou, vocês dois mencionaram, isso é importante, é que me deixa, às vezes, um pouco desapontada, né? Porque nós vemos, por exemplo, a China, que é um país que tem dificuldades imensas, está muito mais determinado a mudar o seu patamar de sustentabilidade, a investir numa coisa que eles não têm, do que nós que temos. Que já somos mais avançados que eles. Não sei se vocês concordam, mas é uma certa preguiça, não é? Porque é tudo tão fácil para nós que a gente parece que fica meio acomodado de não fazer esse esforço de conversão das mentalidades. O desperdício é brutal nesse país. Essa mudança de paradigma, ela começa justamente na questão cultural, né? Tem que se olhar diferente. E é muito difícil porque, na verdade, a gente não vê uma mobilização vindo da população. Você tem já uma consciência global, você tem o Brasil participando dessas discussões com bastante, com muitas contribuições a dar, mas ainda falta fazer chegar na ponta ali, em quem joga o lixo no chão, enfim, naquelas coisas muito básicas ainda. O Brasil tem uma oportunidade, talvez porque não tenha lutado por ela, né, Haroldo? A gente teve a matriz limpa, hidrelétricas, não foi para chegar numa economia verde, não foi por esse motivo que a gente teve hidrelétrica no Brasil, né? O álcool é a mesma coisa. O álcool é a mesma foi coisa. para substituir a importação de petróleo, mas isso depois caiu, feito uma luva na nossa. É né? verdade. Então não foi por esse motivo, foi nos dado isso. Não foi intencional. Não foi intencional. Enquanto que o carvão, né, China, Índia, que é muito suja a matriz energética, eles estão nessa largada, se a gente pensa hoje, eles estão muito atrás da gente. Só que eles têm a percepção de que eles têm que mudar. Eles estão ficando na essa frente. reflexão. Estão ficando. Porque em Cancún, os chineses disseram, nós vamos reduzir até 2010 10% da nossa matriz energética suja. Eu falei, olha, uma promessa como outra qualquer. Eu vivo num país onde as pessoas prometem tudo e nem sempre acontece. Não é que quando chegamos lá isso foi em Bali. Desculpa, essa promessa foi em Bali. Em Cancún, eles já tinham cumprido.
Mas ali tem uma facilidade já tinham feito a redução. Uma facilidade que felizmente a gente não tem, né? Porque na China, se falar assim, olha, o carro não vai funcionar no final de semana, o carro fica parado no final de semana. O sistema político é outro. Mas outro. Esse ainda bem que a gente, essa parte mudou. Agora, essa percepção a gente tem que ter. Eu acho que o que a deputada chamou a atenção de forma provocativa até, né? A gente tem que atentar para isso, porque hoje a gente tem um caminho que é em zigue-zague, né? Você, ora, faz uma política nacional de mudança do clima, arrojada, com metas, etc. Ora, você faz um plano decenal, você discute o Código Florestal, que vai levar, não vai permitir que realize aquelas metas. Verdade. Então, assim, como se a gente não tivesse tem um projeto de assim, país. Um pouco desnorteado, né? Não temos ainda certeza de que é isso. Por isso a visão é nada importante. disso seja verdade. Pois é, por isso é que esse documento é importante, porque nós temos um plano agora. Pode não ser esse, nós temos que discutir, governo, sociedade, empresários, mas não existe vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. Então, quer dizer, a pior coisa é não ter um plano. Existe um plano. E esse plano, uma coisa que eu queria chamar a atenção, quem não sabe que isso aqui foi preparado por empresários e olha qual é o grande objetivo, é chegar a 2050 com os 9 bilhões de habitantes, todos eles com as necessidades básicas atendidas, mas dentro dos limites dos recursos que esse pequeno e frágil planeta pode atender, vai pensar que esse relatório, que esse plano foi feito por ambientalistas. Isso foi feito por empresários que estão olhando longe, que estão de farol alto e enxergando. Porque, graças a Deus, o ambientalismo já foi metabolizado pelo sistema econômico, né? Pelo menos pela vanguarda desse sistema econômico. Daqui a pouco, uma visão tropical para a agenda do futuro. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A realidade brasileira é promissora. Além das grandes dimensões de terra, temos a maior reserva de água doce, a maior biodiversidade e somos movidos pela matriz energética mais limpa do planeta. Apesar disso, a gente ainda tem vários desafios aí a superar nos índices de educação, saúde, enfim. Eu queria perguntar para todos, né, como a gente faz isso no Brasil, a partir desse documento. Todos os empresários, todas as pessoas que a gente está conversando, e a gente está conversando muito em todos os eventos, está sendo o foco do CBEDS, esse documento, e a tropicalização, esse é o desafio, né? Como é que adapta isso para a realidade brasileira, né? Como é que usa essa metodologia para isso? Então, quando eu estava dizendo assim, o Brasil não vai ficar atrás de como é que a gente vai chegar em 2050. Ou a gente está na frente do resto do mundo ou está igual. Então, partindo disso, como é que a gente faz nesses 9 caminhos aí, né? Nesses 9 temas que tem aqui dentro do Visão 2050. A gente está programando 3 workshops e aí sempre chamando a sociedade civil organizada, academia, empresas e governo para conversarem, para fazerem vários workshops. Um vai ser agora, ainda esse semestre. Depois o próximo vai ser no nosso grande evento, que vai ser no Pier Mauá, não é à toa, vai ser o Sustentável 2011. E depois a gente vai finalizar em Brasília no ano que vem e vamos distribuir esse documento na Rio+20. Porque quando a gente fala em economia verde, que é um grande desafio da Rio+20, está nos temas, economia verde, erradicação da pobreza, governança, etc., a gente está falando exatamente dos temas que estão aqui. Então, é muito oportuno, e a Aspásia falava assim, olha, o que cresceu, e é verdade, né, foi o setor empresarial, que não tinha voz em 92, que teve que criar essa voz política para participar dessa discussão. Não tinha voz, e a mobilização social, que aumentou muito de lá para cá. Então, os grandes ganhos, se você compara 92 até hoje, são esses, né? E trazer essa discussão para o Brasil, a gente vai ter o Visão tropicalizado, né? Então, conversando com a sociedade amplamente, a gente já está discutindo, a ANA está apoiando, a Agência Nacional de Águas, enfim, tem várias instituições apoiando, a gente vai crescer esse número de instituições para que ele seja, e a Price ajudando, para que ele seja realmente representativo e seja essa bússola para o Brasil, como está sendo o Visão 2050 para o mundo, né? Como a gente incorpora esses conceitos nas políticas públicas, deputada? Eu acho que o mundo tropical, ele tem lá as suas mazelas também, não é? Ele tem as suas grandezas. Eu acho que uma das grandezas é que nós estamos acostumados a conviver com a natureza e a amar a natureza. Isso é uma coisa que está muito, enfim, no nosso sangue, né? Mas nós temos problemas também porque, por exemplo, o empresariado que está discutindo e produzindo esse documento é um empresariado de ponta, né? É Toyota, é Sony,
são empresas, Philips, empresas poderosíssimas. E eu acho que essas grandes empresas já há algum tempo mostraram que elas não precisam mais da tutela do governo para, por exemplo, fazer um EIA-RIMA, para ter processos internos de gestão e de tecnologia adequados, porque eles já estão completamente navegando nesse mar, né? E eles já perceberam também da busca da sustentabilidade. Eles já perceberam também que isso impacta positivamente na própria Dá mais produção, produtividade, melhora a porque produtividade. Ninguém dizia, o meio ambiente, os ambientalistas, eram os ecochatos, que estavam sempre criando confusão, etc. Hoje não precisam criar mais confusão, porque o sistema já está entendendo que isso é o futuro, né? E isso é muito bom. Agora, olha um desafio terrível. Nós temos o nosso mundo econômico com muito poucas grandes empresas do porte das que fabricaram esse documento, e nós temos milhares de microempresas, de pequenas empresas que poluem porque elas pagam muito, às vezes até pagam muito mais imposto do que podem, tem uma taxa de longevidade baixíssima, uma empresa no Brasil dura 8 meses e fecha. Então, todas essas empresas, elas são candidatas a uma insustentabilidade muito grande, porque elas vivem quase que na linha da pobreza, vamos dizer assim. Então, eu acho que nós temos que ter um empenho maior em garantir mais autonomia para essas empresas, menos Estado, né, em cima delas, menos impostos, menos confusão, e deixá-las, né, produzir com mais tranquilidade, para que elas possam aí sim aderir a esses padrões também. Aí nós vamos ter o quê? Os 80% de empresas que estão fora dentro desse processo da sustentabilidade. Esse processo ele acontece muito, né? Pode acontecer também através da cadeia de fornecedores, enfim, né? Porque quando a gente fala em padrões de sustentabilidade, a gente fala também em adiantar as empresas as empresas sérias que estão discutindo isso, elas têm que estar à frente do seu tempo, elas têm que estar vivendo, é séria porque vive o dilema do mundo, porque senão ela se coloca como solução para os dilemas que está no mundo. Agora, a regulação que vem decorrente de todo esse processo também, e que muitas vezes já está na Europa, não está aqui ainda, né, vai acontecer. Então, as empresas também sérias têm que alavancar a sua cadeia de fornecedores, ver tudo isso aí. Mas essa questão agora, do eu acho que no fundo o que eu queria dizer é o seguinte, que o empreendedorismo tem que ser parte da agenda da sustentabilidade. Sem dúvida. Tem que andar junto, né, Aru? Mas Exatamente. isso já vem de há muito tempo, porque em 92, o Stefan Schmidheim esteve aqui quando se formou o Conselho e já fez uma publicação fantástica para a época, que era o Mudando o Rumo, Changing Course. Lindo. Em 2002, em Joanesburgo, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável promoveu um dia dos negócios, o Business Day, foi 1º de setembro de 2002. Eu me lembro que o presidente da Shell, na época, ele estava lançando uma publicação que falava sobre os esforços de várias unidades da Shell para atingir o desenvolvimento sustentável, e ele dizia que aquele título era um título bem sugestivo daquela publicação. O título era There is no alternative. Não tem alternativa. Então, daí, para chegar nesse documento, agora nós temos o plano e agora nós temos um norte para que a gente possa realmente comparar o que existe no Brasil, o que a gente precisa fazer. O Brasil tem uma vantagem fantástica, porque a próxima civilização é a civilização da biomassa. Nós estamos saindo da civilização do petróleo, porque o petróleo vai se esgotar daqui a 50, 60 anos, inexoravelmente, e nós vamos entrar numa civilização da biomassa, e que o Brasil, pela sua extensão territorial, pela sua localização, tem tudo para liderar essa civilização da biomassa. E quando o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, reúne as empresas para discutir o plano de consumo sustentável, reconhecendo que os supermercados podem ajudar na ponta a identificar como o consumidor consome e ajudar nessa cadeia de transformação, já é uma mudança de rumo também do próprio governo, né? O ponto que eu acho que há muito tempo é o mais crítico da agenda internacional, e o nosso, sem dúvida também, é a questão do consumo. Porque existe um consumismo exacerbado, né? Existe, às vezes, uma tendência das empresas, muitas delas, consumo, né, de tornarem tudo sucata muito rápido para poder vender mais e renovar permanentemente os seus estoques de venda. E eu acho que esse é o pulo do gato, porque
o que acontece? O sistema é movido à venda, né, de produtos. E para vender bem, ele tem que jogar fora, ele tem que se descartar do que tem, né? E eu acho que a grande desafio, e por isso eu gostei muito de ver a Toyota aí nessa coisa, e a Sony, eu acabei de me desfazer de uma televisão Sony que eu tenho desde o tempo de Brasília. Quando eu fui para Brasília, em 95, a minha televisão estava intacta. Afinal, agora ela, coitada, entrou realmente numa fase difícil, mas durou 15 anos essa televisão. Então, isso é o padrão normal que a gente desejaria para todas as televisões. Mas não é isso que acontece. Você compra e daqui a 2 anos já está dando defeito e você troca por outra, etc. Mas é só porque está dando defeito, né, Aspásia? Eu acho que também é porque as pessoas querem sempre a tecnologia nova. Então, quando eu estava chamando a atenção da questão de valores, vai junto, não sabe o que começou antes, mas os valores é isso, né? É você ver valor em ficar 15 anos com uma televisão, ver valor naquele produto durar a vida inteira. Hoje tem uma tecnologia grande, tem roupas no Japão que você imprime no mesmo tecido, depois você lava e depois você imprime uma outra coisa, parece que você está com uma outra roupa. Então, empresas grandes como a Walmart, que você estava citando, empresas de varejo, elas já sabem que elas vão vender menos, que o consumo não vai ser esse, senão elas não podem estar no futuro. Elas não podem continuar no business as usual com a mesma mentalidade, buscando esse aproveitamento no curtíssimo prazo. A gente está falando de lideranças, de empresas de varejo falarem, vamos vender menos, mas vamos sobreviver, porque senão não sobrevive. Aí nós vamos para o coração do sistema capitalista mesmo. Por isso que eu acredito que nós vamos para um pós-capitalismo. Vamos marchar para um pós-capitalismo. E esse pós-capitalismo, ele tem muitas críticas, né? Você tem uma versão do movimento ambientalista que é extremamente social, né, e distributivista, e que questiona muito, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas às vezes até quase que no limite da hostilidade mesmo, né? Como certos grupos atacam muito essas empresas que estão procurando melhorar os seus padrões, etc. Eu acho que é porque nós não encontramos ainda o consenso definitivo, né? Nós estamos procurando, mas quando você diz que até 2020, esses anos turbulentos, a gente tem que se acertar, eu acho que é uma coisa muito boa desse documento, porque você começa a datar as coisas, né? Datar os compromissos. Você coloca metas, né? Eu acho que é muito bom isso. Até 2020, nós temos que ver com clareza onde são os pontos fracos da nossa insustentabilidade, né? Porque o que a gente está carregando de coisa velha lá do século XX para o século XXI para se descartar disso. Se livrar e seguir em frente. E seguir em frente. Esse papel é de empresas, é a sociedade, é uma mudança de valores que é muito difícil, né? Muito difícil. A gente vê, por exemplo, né, biodiversidade. Você tem desde os ecologistas que a Aspásia estava citando, que falam, não vamos nem valorar isso, porque isso é vida. Ninguém pode pensar em valorar a vida. Você não pode transformar esse dinheiro. Então, quer dizer, você hoje não transforma, utiliza, mas você não pode... Tem desde essa discussão até uma discussão que é você incorporar essas externalidades todas e fazer o que é certo fazer. Né? Então, é muito distoante realmente, a gente tem que... Esse consenso é trabalhoso. Essa é uma plataforma por isso, essa é a plataforma de discussão. O desenvolvimento do Rio de Janeiro é o assunto do próximo bloco. Não saia daí, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Em 2012, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar a Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio+20. O tema central desse debate, que ocorre 20 anos após a Eco 92, é a economia verde e erradicação da pobreza. São justamente os temas que a gente estava conversando aqui, que um não consegue andar sem o outro. O Rio conseguiu, está trazendo a Rio+20, é um evento importantíssimo para o Rio, importantíssimo para a presidenta. Né, a presidente Dilma vai ter o seu primeiro grande evento, então é importante que faça jus ao que foi a Rio 92. A Rio 92, eu estava ouvindo o embaixador Figueiredo falou assim, olha, eu já há mais de 30 anos participo de COPs, de convenções, eu nunca vi nada parecido com a Rio 92. Então,
tem que fazer bonito, o Rio tem que fazer bonito e tá num momento muito oportuno, quer dizer, a gente está crescendo, os desafios para a sustentabilidade, nós somos o futuro, né, como dizia o Obama, o futuro já chegou aqui, então está crescendo para cá, não está crescendo mais na Europa, não está crescendo mais tanto nos outros lugares ditos desenvolvidos, está crescendo por aqui, então o padrão quem vai ditar agora somos nós, né? O Brasil está largando na frente, como a gente estava conversando, em etanol, em vários fatores aí de uma economia verde, que é o que o Visão trata. Então, a Rio+20 é uma grande oportunidade, por isso que a gente está tropicalizando esse documento para cá, é uma resposta, né, que a gente está trazendo para a Rio+20, estamos chamando para essa discussão também, e a partir do trabalho todo, como eu dizia, de 3 workshops para a gente trazer o Visão 2050 para a realidade brasileira, o passo seguinte é 2 anos de implementação, quer dizer, 2 anos iniciais que a gente planejou, claro que é para frente também, mas é a implementação disso. Então, uma vez pronta a tropicalização, como é que a gente implementa? Aí eu entro nessas discussões que a Aspasi estava dizendo, quer dizer, precisa de regulação adequada, precisa de incorporar os pequenos, precisa, enfim, como é que você chega aí? Essa implementação é desafiadora, porque o Visão já tem um grande passo, ele traz metas, ele traz caminhos, mas a implementação, a gente usar essa plataforma para discutir com a sociedade como implementar também é fundamental. E a gente foi desafiado pela subsecretária de Economia Verde, Suzana Kahn, quando ela viu o documento, ela falou assim, vamos fazer esse documento. Eu falei, 2050? Ela, não. Eu falei, então é 2020? Ela, não, 2030. 2020 o Rio ainda vai estar sujo, mas 2030 nós já estaremos limpos, então vai ser Rio 2030. Então a gente também está, junto com ela, discutindo como é que a gente traz isso para o Rio de Janeiro em 2030. Como vocês estão vendo a internalização assim no estado do Rio, que tem tantos desafios a vencer e inclusive para internalizar isso, né? A própria subsecretária de Economia Verde reconhece que até 2020 não é possível, mas 2030 é uma meta a que se pode chegar. Desse processo, dessa visão da economia verde. Bem, eu acho que a secretária Suzana, ela é a nossa heroína, a bem dizer, né? E o trabalho é dificílimo, porque o Rio de Janeiro, na verdade, o que ele tem feito nos últimos anos é tentar recuperar a agenda industrial que nós não tivemos no século XX, porque engolimos sapo, né? Ficamos em meio a uma crise muito grave, acho que o Rio viveu pelo menos uns 30, 40 anos de crise profunda, e com isso nós estamos agora com uma agenda ruim, né? Que é aumentar petróleo, né? Metalúrgica, siderurgias. O Comperge é uma tristeza aquilo ali, eu passei hoje de helicóptero, é muito triste, né? Então, logicamente que nada disso vamos dizer, se você procura sustentabilidade, você pode neutralizar, mas é uma neutralização um pouco cavalar, digamos assim. Então, o que eu vejo como uma perspectiva é que Suzana e a economia verde tem que ter uma vontade política 3 vezes maior do que as boas intenções. Porque nós estamos gastando o nosso litoral, nós estamos fazendo coisas que só o diabo acredita. Imagine botar 3 ou 4 usinas nucleares em Angra dos Reis, que é o paraíso sobre a Terra. É uma espécie de Bali, de Cancún, é um paraíso, né? Tá lá, 3 usinas nucleares. Isso é uma coisa completamente insana. O litoral, agora Búzios, toda aquela área, Macaé, se você for a capital do petróleo, Macaé, você vai ver o outro lado da realidade. Quer dizer, a capital do petróleo não tem nem 1% de esgoto tratado. Ela está submersa no lixo e no esgoto. Então, são coisas assustadoras, né? Que exigem um planejamento, sabe? E principalmente eu acho que a gente tem que ter um planejamento muito severo. Se eu não me engano, a Suzana mesmo colocou criatividade, né, para fazer para usar toda essa estrutura que está se colocando. Eu rodei muito esse estado agora. Fui a Teresópolis, fui a Friburgo, estive em Cabo Frio, estive no Sul Fluminense. Você não tem a economia digital. Não funciona. O seu telefone passa a maior parte do tempo sem funcionar, porque não tem a banda larga, né? Então, essas coisas não dá para esperar. Você não tem água, as estradas são péssimas. Aliás, o Haroldo foi um herói quando ele foi secretário, porque não tinha infraestrutura nenhuma nessas cidades do interior e ele trabalhou muito por isso.
Mas assim mesmo nós vemos que essas cidades estão ainda com padrão, às vezes, de século XIX. Nem de 20 elas estão. Então eu acho que o grande desafio é o seguinte, como superar essa agenda industrial, dando um salto assim, mortal para o futuro, ou de vida. Vital, né? Para o futuro, um salto vital. A importância é isso que esse documento diz com muita clareza. Business as usual não é mais possível. Nós temos que fazer business as unusual. Significa muita criatividade. O Estado do Rio de Janeiro tem gente que diz, por exemplo, com relação à implantação da CSA, se ela não fosse implantar aqui, ela seria implantada em outro lugar e o efeito sobre o mundo seria o mesmo. Mas se implantou aqui, trouxe emprego, etc. Nós temos que trabalhar, e por isso eu acho também extremamente importante, Marina, essa tropicalização desse documento, para que a gente tenha um plano a nível de Brasil e a nível do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Porque quando nós temos metas, quando as coisas estão mais claras, e a sociedade estiver convencida disto, quando os empresários, a sociedade e até políticos estiverem convencidos disso, nós podemos cobrar que aquilo tenha que realmente acontecer. E temos também o oposto, né? Quer dizer, nós temos, por exemplo, os mais belos recursos naturais do planeta. Então nós temos que usar isso de maneira melhor, também mais inteligente. Nós mesmos tivemos aí, por sua iniciativa, que você fez um belo fórum lá em Teresópolis sobre as cidades serranas, essa necessidade, por exemplo, de melhorar a qualidade do turismo, que é muito fraco no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? É verdade. Então o turismo depende muito de recursos naturais, depende de qualidade de serviço, depende de do povo educado, depende de uma cultura, né, de educação, e depende da proteção ao meio ambiente, é lógico, né? Com esses maravilhosos parques que a gente tem, seria um crime que a gente não tivesse mais cuidado com eles, que não tivesse mais visitação. E usasse isso de uma maneira a favor da economia, quer dizer, gerando renda e sustentabilidade para as pessoas que estão ali no entorno. Agora, em matéria de mudanças climáticas, estão muito bem. A minha lei foi aprovada e está sendo implementada com muito sucesso. E a lei do lixo também, dos resíduos sólidos, que é muito importante para as mudanças climáticas. A CSA está aumentando em 75% as emissões de gases de efeito estufa na cidade, mas a minha lei deve abater pelo menos que 20% até 2020. E a gente precisa de uma lei para o Estado também, porque o Estado tem uma lei oca, que não tem metas. Então a gente precisa botar essas mesmas metas, né? É verdade. E um outro aspecto também é o pré-sal, né? Que quando a gente fala de futuro também, é claro que é um ganho, é uma riqueza, mas se não for para alavancar essa economia verde, não vai funcionar. A gente fala, assim, a gente tem um caminho já escrito, mas a maior dificuldade é a implementação. E como é que você absorve isso, por exemplo, para as micro e pequenas empresas? Como você faz essa discussão chegar lá na ponta? É papel do governo, é papel da sociedade como um todo? Quem que a gente pode fazer com que seja assim a ponta Quem é o de agente lança? transformador, né? Exatamente. Não tem só um, né, Haroldo? Não tem. Todos. É sociedade, é governo, empresário, somos todos nós responsáveis por tentar atingir a sustentabilidade, né? Então, isso é importante porque nós precisamos conscientizar. A pequena e média empresa, por exemplo, elas ainda estão num paradigma anterior de que cuidar do meio ambiente é custo. Isso já passou há muito tempo, desde que as empresas aprenderam que cuidar do meio ambiente, fazendo produção mais limpa, implantando sistema de gestão ambiental, isso até melhora a competitividade. Então, nós precisamos levar essa mensagem, nós precisamos ter metas nesse sentido. Essas questões precisam ser adotadas também pelo Ministério da Indústria e Comércio, pela Secretaria de Indústria aqui no Rio. Quer dizer, se o meio ambiente tenta divulgar uma metodologia de produção mais limpa, é recebido de uma maneira. Mas se a Secretaria de Indústria transforma aquilo num programa de melhoria da competitividade, a coisa é recebida de forma completamente diferente. Então nós vamos precisar da participação de todos. Nós vamos precisar que a sociedade esteja convencida de que vai ser preciso alguns sacrifícios no curto prazo, né, para que a gente possa ter um futuro melhor para todos, né? Nós vamos precisar de leis como essa que foi feita para o Rio de Janeiro e que a Prefeitura do Rio de Janeiro está implantando, adotou, está implantando, tem metas. Nós precisamos de metas.
Nós precisamos que o governo se convença disso. Eu acho que a Aspásia falou muito bem que é preciso que o governo do Estado também tenha metas para poder atingir, como tem já o município do Rio de Janeiro. E esse esforço é um esforço que tem que ser de todos. Não adianta só os empresários falarem, não adianta só os ambientalistas falarem. Isso já aconteceu no passado e ninguém prestou atenção. Eu queria só dar um exemplo muito emocionante. Gramacho é uma situação paradoxal. Há um aterro que atinge os seus padrões de qualidade bastante razoáveis e disseminou-se em torno de Gramacho uma quantidade enorme de lixões. Então, olha que paradoxo. O governo faz realmente uma coisa exemplar ali dentro das condições que Gramacho oferece e criam-se esses lixões em volta. Qual é a explicação? Sabe qual é a explicação? É porque os catadores de lixo, eles são homens de negócios. Eles sabem que o lixo que está sendo jogado em Gramacho sem a coleta seletiva é um lixo burro e que o lixo pode render recursos para que eles sustentem suas famílias. Então, eles forçam, de certa maneira, induzem a essa disseminação para que o lixo não entre naquela vala comum lá da modernidade, da pseudo-modernidade, e que eles possam fazer a coleta seletiva para reciclagem. Então, veja só, pessoas tão simples, tão modestas, tão humildes, já sabem o sentido da reciclagem, mas o governo não sabe ainda, porque não consegue, no Rio de Janeiro, fazer a coleta seletiva. Estamos em faixa de 2% de coleta seletiva. Então, eu sei que você, inclusive, mencionou aqui, né, o fim dos lixões e tudo, mas nós estamos ainda numa fase em que atores que nós consideramos como pessoas talvez menos informadas são absolutamente conscientes, empresários que sabem o valor que o lixo tem como negócio. Porque atribuiu-se um valor, né, a isso, né, conseguiu mensurar, né. Esses são os desafios, né. Uma outra questão que o Brasil viveu, né, de você, através de impostos, você permitir que, por exemplo, as geladeiras mais eficientes pudessem ser compradas com custo menor. Quer dizer, esses são os modelos de negócios que faz com que a pessoa que precisa daquela geladeira mais eficiente para pagar uma conta menor possa adquiri-la, né? De outra forma, ela não poderia. Inclusive, eu quero esclarecer aqui que eu não estou defendendo o lixão. Eu estou apenas dizendo que, já que o governo não entende o sentido da reciclagem, os pequenos outros arranjos se fazem. Outros arranjos se fazem. O papel dos diferentes setores para garantir o futuro das próximas gerações. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A perspectiva é que o planeta abrigue 9 bilhões de pessoas em 2050. No Brasil, o IBGE estima que a população chegue a cerca de 250 milhões de pessoas. Que mundo sustentável é esse que a gente pode ter em 2050 se a gente seguir esse caminho que está definido, pelo menos se começou a desenhar com Visão 2050? É um grande desafio, né, Geisa? Porque você estava falando 9 bilhões, 6 bilhões vão estar vivendo em cidades. Quer dizer, o impacto que tem coisas como tsunamis da vida, enfim, em grandes cidades é muito maior, né? Então, isso modela todo um mundo diferente, né? E aí atinge tudo, desde o que é a visão de seguros, microcréditos, enfim, você tem que estar preparado para esse mundo que é muito diferente. O que a gente sabe, esse exercício foi feito, né, agora, mas o que a gente sabe é que a gente, em 40 anos, vai ter um mundo muito diferente. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Isso que o Haroldo falava, a Aspásia também falava, não tem um outro caminho para 2050, a não ser de muitas mudanças, né? O Visão 2050, ele coloca alguns pontos, é claro, isso aqui é uma projeção, que pode ter alguns problemas, né? Então, desde desastres naturais, tragédias maiores, enfim, até uma governança que você não consiga resolver, enfim. Mas a gente acredita, e aqui, como a gente dizia aí no primeiro bloco, né, são 29 grandes empresas globais que colocaram os seus esforços aí, e coincidentemente, como qualquer ambientalista, as conclusões são parecidas, né? O que dá alguma esperança, né?
para que esse mundo seja atingido, né? Algumas tragédias estão conseguindo essa confluência, né, Aspásia e Haroldo, que é, por exemplo, quando teve o desastre da BP, né, no Golfo do México. Você tem aí uma conjunção de acionistas e ambientalistas falando a mesma coisa, tão preocupados quanto um e outro, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, já tem indícios, não tem a escala necessária, não tem a rapidez necessária, mas já tem indícios de como é que as coisas vão confluir, né? Você vai ter que juntar esses elementos, você não vai poder mais falar de uma economia dissociada, né? Você vai ter que incorporar isso. A Marina tocou num ponto que é fundamental para a sustentabilidade, que é o desafio das zonas urbanas nos países em desenvolvimento. Se a gente olhar, no ano 2000 nós éramos 6 bilhões, em 2050 vamos ser 9, 50% a mais. Mas esse crescimento de 3 bilhões vai praticamente acontecer, todo ele, nos países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos estão com a população já estabilizada. Então, qual é o grande desafio? Desses 3 bilhões, que quase todos eles vão acontecer nos países em desenvolvimento, mais de 90%, esse crescimento, mais de 90% vai acontecer nas cidades. E é justamente nos países em desenvolvimento, que são aqueles que têm menos recursos para fazer mais habitações, para fazer mais sistemas de saneamento, para fazer estradas, para fazer hospitais, para fazer escolas. Então, a crise urbana vai ser um dos desafios maiores que os países em desenvolvimento vão ter para chegar num ponto de desenvolvimento sustentável. E que o Legislativo observa muito, por exemplo, a senhora trabalhou lá na Câmara dos Vereadores justamente na questão do plano diretor, né? Na necessidade de cidades sustentáveis, é o grande tema, né? Não há como escapar disso. E a agenda já está pronta, eu acho. Né? Quer dizer, os prédios verdes, a energia renovável, não é? Um tratamento de lixo que seja mais adequado do que esse ainda primitivo que nós temos aí. Enfim, agora eu vejo que há um ponto, Haroldo e Marina, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que há um gargalo na questão da governança. As instituições estão mal preparadas para essa mudança. Porque, de fato, os empresários entenderam que o caminho é esse. Né? A população, em geral, as pesquisas de opinião mostram que, embora a gente ainda tenha práticas, né, de jogar lixo na rua, essas coisas, mas, de fato, as pessoas têm uma noção e cada vez mais estão apaixonadas pelo tema. Eu sou de um partido que tem colhido esses bons frutos, mas quando nós chegamos na faixa da execução, como você diz, da implementação, é um desastre, porque nada fala com nada. Né? Então, você não tem uma integração das políticas, você não tem uma articulação das propostas, você não tem um planejamento moderno, estratégico, para poder dar conta disso. E, sobretudo, você não leva em conta que os atores são múltiplos. Nós não estamos mais na sociedade do bem-estar, onde você tinha o capital e o trabalho conversando com o governo para resolver os problemas. Nada disso. Agora você tem catadores de um lado, você tem pequenos empresários da tecnologia de outro, você tem mulheres participando, pescadores, e todos eles de olho na relação com a natureza. Essa que é a coisa interessante. Né? Então, eu acho que a natureza também deixou de ser natureza, virou economia. Virou ativo. Né? Virou um ativo. Virou também, a educação virou economia também, o que é muito interessante. Né? Então, nós estamos numa situação, era de aquário. Né? Eu que sou aquariana, adoro isso. Era de aquário pura. Está tudo virando de cabeça para baixo, mas tudo ficando melhor. Agora, eu acho que o Rio, o desafio é que nós temos um déficit muito grande na governança. Porque a cidade foi capital, deixou de ser capital, houve uma fusão terrível. O Haroldo acabou de me contar uma história apaixonante, que ele foi da SEDAG, enfim, a SEDAI do Rio de Janeiro, que era moderníssima e que se perdeu nesse negócio porque com a fusão ela foi dissolvida. Então nós tivemos muitas perdas. Mas esse é um ponto interessante, eu acho, Aspásia, porque a gente está falando de sair de uma economia tradicional e ir para um outro mundo diferente.
O Rio perdeu para essa economia tradicional, mas o Rio pode recuperar para essa economia que está vindo. Esse é então, o pulo do esse é gato. o pulo do gato que o Rio pode dar. Ele perdeu isso, está em São Paulo, está em outro lugar no Brasil. Mas ele pode dar o pulo do gato e falar em economia verde, fazer diferente. Aqui a gente tem centros de ensino fantásticos, né? Então o Rio tem a capacidade de poder fazer essa transformação, tem uma criatividade do Agora, povo. precisa jogar Impressionante, fora você está falando de uma Gramacho. cultura política velha. Precisa. Sabe, uma cultura também isso tem que mudar. Que é choraminguenta, que está sempre preocupada, muito mais preocupada com a pobreza do que resolver o problema da pobreza, que eu acho que é uma coisa diferente, né? Você apostar no empreendedorismo, essas comunidades todas que nós temos por aí, estão cheias de empreendedores, de jovens. Mas ninguém está vendo isso, né, Aspásia? Isso é que é interessante. Esse é um mundo invisível que está subterrâneo e que as pessoas não estão vendo, né? Está passando o cavalo selado aí, numa imagem antiga e ninguém vê. Assim como nós não podemos ter business as usual, nós não podemos ter politics as usual. Não. A política tem que mudar também. Tem que mudar. Nós não podemos mais ficar planejando só para as próximas eleições. Isso é muito ruim, porque o desenvolvimento sustentável exige que a gente planeje para longo prazo, como faz esse aqui, um planejamento de 40 anos. Então, nós temos que mudar. Os empresários que estão mudando, nós temos que mudar a política para aprender a planejar um pouco mais de longo prazo. Ele pensa em 4 anos, né, Haroldo? Os valores da sociedade, que você mencionou muito bem, porque as pessoas têm que perceber que elas não vão ficar mais felizes só porque compraram um carro maior ou um iate maior, porque isso não é sustentável. E nem que o Pelo contrário, vão ter público, vergonha disso. Vão ter vergonha, E nem também vão passar a que o ter espaço vergonha. público é terra de ninguém. O espaço público é um bem comum de Falta todos. essa apropriação, né? Eu acho que o processo da política vai mudar muito a partir do momento que o cidadão ele se apropria do espaço, ele participa mais do processo e ele vê qual é a consequência que aquilo tem para a vida dele positiva. Porque negativa ele sente quando acontecem esses desastres, né? Ele vê na ponta ali, ele perde as coisas, então ele vê o que acontece quando é negativo. Mas quando é positivo, acho que esse é o momento agora da gente conseguir mostrar, através de uma governança nova, dessa junção das cabeças, né, pensantes e que a gente sempre achou que tivessem lados opostos. Os ambientalistas, os empresários. E dá mais espaço para a sociedade nessa nova política, eu acho. É verdade. Porque a sociedade é que traz a inovação, a sociedade é que traz os valores, a sociedade é que traz o dinamismo, né, da mudança. E quando você fica só olhando para o próprio umbigo na política, você não vê essas coisas, esses processos que já estão acontecendo. Essa riqueza que vão nos ajudar a superar, né, essa dificuldade. Precisa mostrar mais essa riqueza que existe na iniciativa, né? Por isso que a gente vai sair da tropicalização, assim como tem a visão, com metas para serem atingidas, porque é uma forma de fazer a sociedade participar e cobrar de quem foi lá e disse que é possível fazer isso. Então, você colocando metas, você tem um compromisso público, né, naquele sentido, e pode ser cobrado. E eu acho que mudar a visão de Estado também, não sei se vocês concordam. Tem um projeto de país, né, Aspásia? Um projeto de país que junta todo mundo. O né? Estado não é uma bengala que nisso. todo mundo tem que se apoiar nela para poder viver. Não é isso. O Estado é um coordenador ativo, né, que corrige grandes desigualdades, que equilibra as relações, mas que tem que ter um papel menos de salvador. Ele não é menos salvador paternalista. de nada. Menos paternalista. Bem, infelizmente, nosso debate chegou ao fim. Queria agradecer a você, Haroldo, Marina, Aspásia, e a você que nos acompanhou até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.